A família Bálsamo se dedica à produção de 30 toneladas diárias de produtos de alta qualidade. Utilizamos grãos selecionados e acompanhamos todo o processo, desde a semente até o produto final. Cada detalhe é cuidadosamente pensado para garantir a excelência, com amor pela tradição e pela partilha. Bálsamo é sinônimo de qualidade e compromisso. Aqui, cada produto é uma história de dedicação e muitos momentos doces. Viva a qualidade única com Bálsamo! Olá, comerciárias e comerciários! Quero convidá-los para conhecerem o trabalho que o Sim Comerciários realiza em prol de toda a categoria. Além da proteção e conquistas ao direito trabalhista, nos empenhamos em promover oportunidades de lazer e convivência ao comerciário e sua família. São 87 anos de lutas e conquistas. Vocês são o nosso maior compromisso e razão de existir. Quem tem um pet sabe, eles são mais do que animais, são parte da família. E quando chega a hora da despedida, eles merecem todo o amor, respeito e carinho que sempre nos deram. No complexo de crematórios do Grupo Uniprev Prever, existe um espaço especialmente preparado para este momento. O crematório Pet Prever, um lugar tranquilo, arborizado, um ambiente propício para que você possa fazer uma fiel homenagem ao seu amigão. Para quem é associado Pet Prever, conta com benefícios exclusivos, como os descontos em nossas redes de parceiros, farmácias, laboratórios e muito mais. Temos condições especiais para o associado Prever, com parcelas mensais acessíveis, e temos o plano preventivo para quem não é associado. Informe-se pelo WhatsApp 16 34 34 mil. Crematório Pet Prever, sua fiel homenagem. Um futuro mais verde e sustentável começa agora. Fontes alternativas, energia renovável, sustentabilidade, desenvolvimento, competitividade. Hoje, amanhã, sempre. 6IBR, há mais de 40 anos defendendo a indústria de base da cadeia bioenergética. Programa Conectado. Oferecimento Prever Campos Elíseos. Respeito, carinho e dedicação ao alcance de todos. E 6IBR, tecnologia industrial em bioenergia. Boa tarde para você que nos acompanha a partir de agora aqui no nosso programa Conectado há 10 anos com você aqui na TV TH+. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência a partir de agora. Obrigado também aos nossos patrocinadores que estão conosco, o Sim Comerciários, Sindicato dos Comerciários de Ribeirão Preto, valorizando e defendendo os direitos dos comerciários desde 1936, a Bálsamo Alimentos de Dumont para todo mundo, o 6IBR, e também a Prever Campos Elíseos. Muito obrigado a todos vocês. O nosso tema de hoje está sendo muito comentado e a gente vai abordar de uma forma mais profunda aqui com dois responsáveis de lá de Sertãozinho, duas pessoas que entendem muito do assunto, duas pessoas muito gabaritadas e responsáveis. Começar aqui pelo Paulo Galo, que é secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Sertãozinho. Paulo, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Eu agradeço aqui pelo convite e pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E meu companheiro de rádio, jornalista, radialista, Paulo Garrefa, que vem aqui na função de gerente executivo do 6IBR, Centro Nacional das Indústrias do Setor Sucroenergético e Biocombustíveis. Prazer em recebê-lo, Paulo. Prazer é todo meu, muito obrigado por nos receber aqui. Vamos abordar esse assunto importante, não só para Sertãozinho, como toda a macro-região. Toda a nossa macro-região. É uma força-tarefa que está sendo mitigada para poder minimizar, os impactos sociais e econômicos da usina Santa Elisa.
Paulo Galo, como é que está essa questão nesse momento, né? Como é que vocês estão tratando diretamente, você pela Prefeitura, Paulo Garrefa diretamente pelo SEISI, que, né, tem essa preocupação diretamente. Como é que está essa questão nesse momento? Bom, no primeiro momento, né, nós fomos, obviamente, todos nós pegos de surpresa, né, com essa notícia da desativação da unidade Santa Elisa. Na verdade, segundo os controladores, trata-se de uma hibernação da planta, né? Diferente que nós vimos no passado outras usinas que foram realmente desmontadas, né? Então o fato da Santa Elisa ter sido colocado nessa situação de hibernação, ou seja, a paralisação dos processos industriais e tudo mais, nos dá até uma esperança de que no futuro, quem sabe, né? Em uma outra situação de mercado, essa operação possa retornar. Hibernação significa dar uma paralisada momentânea. Exatamente. Esse momentâneo pode ser 1 ano, pode ser 10 anos, né? Então isso a gente não tem ainda. Eu acho que nem os controladores têm essa posição, porque isso vai depender muito de mercado nos próximos anos, né? O que joga a favor é que, no nosso entendimento, a bioenergia é a bola da vez, né? Sim. E isso é muito importante para a nossa região. Então eu vejo assim com uma boa esperança. Mas, para o problema imediato, nós tivemos aí 1.500 pessoas envolvidas na operação. Dessas, 300 foram realocadas já pela própria empresa para outras unidades produtivas, né? O grupo tem 35 usinas, né? Mas já conseguiram realocar? Já 300 dentro da própria estrutura, okay, né? Agora, 1.200 tiveram seus contratos rescindidos, né? Então esse é o nosso problema do ponto de vista de emprego. Sertãozinho, essa cota abrangeu 234 trabalhadores da agrícola, né, da área agrícola, industrial e da administrativa. Então, quando nós ficamos sabendo disso, na última segunda-feira, né, então nós montamos rapidamente uma ação emergencial, o SEISI se envolveu, outras entidades de classe, para que nós pudéssemos o quê? Tentar intermediar essa mão de obra que apareceu, né, ninguém esperava, insisto, e aí, vamos realocar essas pessoas, né? Então nós montamos um planejamento que as pessoas até chamam de pequenos mutirões, né? Então, nós iniciamos na última sexta-feira uma grande usina daqui da região, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade de Sertãozinho. Nós temos lá um PAT, né, que é um posto de atendimento ao trabalhador, que é uma parceria dos municípios com o estado de São Paulo. E aí, então, nós, vamos dizer, arregimentamos diversas empresas, né, Caparelli, e até quinta-feira, não esta próxima, da outra semana, nós estamos com ações aí dedicadas a isso. Então houve uma procura muito grande, não só de usinas, né, que tem um interesse especial nessa mão de obra, mas também indústrias de base. Hoje, por exemplo, nós estamos com uma fundição grande lá, né, que está, vamos dizer, entrevistando essas pessoas. Ontem tivemos um frigorífico importante aqui da região, né? Legal, coisa boa. Então, indústria até de papel e celulose, né? Então é uma diversificação e a gente acha, ou pelo menos temos uma expectativa forte de reabsorver essa mão de obra rapidamente. E quanto mais, melhor, né? Sem Quanto dúvida. mais empresas ou usinas vierem buscá-los ou procurá-los, tanto o SEISI quanto a Prefeitura, isso é fundamental, né? E a gente nota que essa ação, embora ela tenha sido, vamos dizer, disparada pelo problema Santa Elisa, ela vem, vamos dizer, as pessoas que não são egressas da Santa Elisa, que estão desempregadas ou até que querem mudar de trabalho, estão procurando a gente, né? Então, para você ter uma ideia, de lá para cá, de sexta-feira, nós estamos batendo quase 300 entrevistas, né? Dia? Não, no total. No total. Mas é muita coisa, né? Se você muita considerar gente. Eu achei que foi o dia... Você teve praticamente dias úteis, sexta e segunda. Isso. Né? Então são quase 300 entrevistas e eu tenho conversado com os RHs pós-operação, eles estão muito animados, né? Os contratantes, porque é uma mão de obra diferenciada, né? Principalmente o pessoal que vem da Santa Elisa, são pessoas de 10, 15, até 20 anos de experiência e vindo de boas práticas, né? Porque o pessoal da Santa Elisa é muito bem preparado, né? Então, isso desperta muito interesse do mercado, né? Então, porque um caldeireiro não tem em cada esquina, né? Não tem. Um cara que cuida desse tipo de trabalho não é Você fácil. tem funções específicas, né? O cozinhador, o cara que trabalha com cozimento, na destilaria, na fabricação de açúcar, né? Ele tem uma especificação ali e com treinamento, com capacitação, com muitos anos de experiência, né? Até quando você é repetitivo, quando fomos surpreendidos pela informação dessa hibernação da unidade Santa Elisa, bateu a preocupação
não só por esses colaboradores, mas também das indústrias ou empresas que prestam serviço, né? De manutenção, de segurança, de fornecimento de insumos, de matéria, né? E é o que a gente está vendo agora, é essa movimentação grande de outras empresas do mercado, do segmento e até de outros segmentos, buscando quem estava lá dentro, né? Porque é um pessoal preparado, como disse o Paulo Galo, com conhecimentos de compliance, de ESG. Então, e o mercado exige cada vez mais mão de obra preparada. Nós sempre vemos aí as indústrias, as companhias pedindo pessoas preparadas para o mercado. Tem vaga. E agora é uma oportunidade de fazer aí a seleção desse pessoal que tem muita experiência. Secretário, diretamente a questão dos Estados Unidos, do presidente Donald Trump, afetou a usina Santa Elisa ou já vinha alguma coisa sendo mexida nesse sentido da paralisação? Vocês já sentiam esse movimento? Tá, esse ato, aliás, caberia uns 5 programas só para falar do tarifaço do Trump e suas causas, né? Mas no caso específico da Santa Elisa não houve impacto nenhum, né? A Santa Elisa, embora o impacto no setor seja bastante deletério e grande, né? Mas para a Santa Elisa em si, ela já vinha num processo, infelizmente, né, de degradação, tanto de investimentos quanto operacionais, já pelo menos há 10 anos, né, Caparelli? Então... Diretamente pela Santa Elisa ou pela Raízen? Não, pelas condições aí, eu diria, a Santa Elisa, ela passou por várias mãos, né, ao longo dos últimos anos, né? Então, a Raízen, eu diria que ela assumiu a Santa Elisa já numa situação bastante complicada, né, do ponto de vista de rentabilidade da operação. Então você tem uma somatória de fatores, né? Um deles é que a cana na nossa região é a cana mais cara do Brasil, até por conta que nós temos uma concentração grande de usinas num território relativamente pequeno. Então essa cana, que é a nossa matéria-prima, ela é disputada e a preço bem elevado, é uma questão mercadológica, né? E por falta de investimentos que ocorreram até antes da chegada da Raízen, então inclusive em manutenção, né, o rendimento industrial vinha caindo. A cana estava pouca. Para você ter uma ideia, a Santa Elisa hoje ela tem uma capacidade instalada industrial para processar 5,5 milhões de toneladas de cana. Na safra 2024, no período 2024, ela processou 3,9 milhões. Então, quer dizer, nós temos uma operação industrial operando a 30% abaixo da sua capacidade. E no setor sucroenergético, embora os volumes de recursos sejam expressivos, a margem líquida é muito pequena. Então, você ter lá um custo operacional preparado para ser diluído, né, no processamento de 5,5 toneladas, você vem para menos de 4, então o teu custo está lá, né, mas a tua receita cai muito, né? Então a gente vinha percebendo isso ao longo dos anos, né? Até a própria participação da Operação Santa Elisa no agregado de ICMS da cidade. 12 anos atrás eram 25%, agora são um pouco mais de 5%. Puxa. É claro que isso são 2 indicadores, um negativo, que é a diminuição do peso da Santa Elisa, mas o fator positivo é que as empresas, de modo geral, passaram a faturar mais nesse período, né, e contribuíram mais com essa cesta. Então é um impacto... Ninguém gosta de perder uma empresa dessa, mas a gente tem que lembrar que a Santa Elisa já não era a Santa Elisa de 10, 12 anos atrás. E na contramão do que ocorreu com a Santa Elisa, essa descontinuidade de manutenção, de investimento, as outras unidades melhoraram a sua eficiência, ampliaram a sua capacidade de produção e tiveram melhores condições até de buscar essa cana no mercado. Tanto é que a cana que estava disponível para a Santa Elisa foi comercializada de uma forma muito rápida por várias usinas da região que vão processar essa cana com tranquilidade. Então, houve uma descontinuidade de manutenção e investimento na unidade Santa Elisa. Por outro lado, as outras investiram em tecnologia e equipamentos mais eficientes. Quer dizer, foram buscar o material que estava ali, né, e para poder ser aproveitado. E nós temos uma indústria que é top do mundo, né, em termos de tecnologia e fabricação de equipamentos para esse setor. O mundo inteiro quer aquilo que a gente desenvolveu ao longo de muitos anos, né? A nossa tecnologia, a nossa engenharia, os nossos equipamentos.
né? Então nós chamamos a atenção. A capacidade que a gente tem de colocar equipamentos para melhoria da eficiência de uma usina é muito grande. O que vem sendo feito com relação, diretamente, eu vou voltar um pouquinho lá, com relação ao desemprego, né? Qual é a atitude, por exemplo, do SEISI com relação ao desemprego? Porque acaba afetando milhares de famílias, centenas de famílias, centenas de milhares de famílias. É um efeito cascata, acaba acontecendo, né? Por exemplo, uma das questões importantes é o plano de saúde, né, Paulo Garref? Mas aí houve, né, houve uma sinergia, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, o SEIS, Associação Comercial, o próprio Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Alimentícia, né, que negociou com o próprio grupo Raizen, a manutenção do plano de saúde por alguns meses, né, até para que se dê tempo dessa mão de obra ser realocada, até para não impactar também nas contas do município, né? Porque se houver a interrupção imediata do plano de saúde, essa massa toda vai cair lá no setor público, no serviço público, né? Então houve essa negociação, essa movimentação, a gente vê as entidades unidas buscando um objetivo comum, que é mitigar, como você colocou no início do programa, os problemas que foram causados por essa hibernação surpresa, porque o mercado acompanhava a situação da Santa Elisa, mas imaginava que ela pudesse pelo menos terminar a safra, e até o final do ano, ou quem sabe fazer mais uma, né? E então essa interrupção foi muito abrupta, e pegou a gente de surpresa, e houve a necessidade dessa coalizão das entidades em buscar solução para esse problema de imediato. Foi tão brusca que Paulo Garref e o Paulo Galo estão dizendo aqui, que pegou inclusive os próprios diretores, né? Ou os fundadores da usina Santa Elisa atônitos, né? Ficaram surpresos com a situação. Não, sem dúvida. Até quando a gente fala dos fundadores, né? Nós falamos de família Biagi, né? Uma família que tem uma importância enorme do ponto de vista econômico, do ponto de vista histórico, para a nossa região, né? Não é só para Sertãozinho. Então, a Zanini, a Santa Elisa é a célula máter de toda a indústria de Sertãozinho. Porque muitas vezes a gente, quando pensa em indústria, a gente pensa em Zanini, né? A Zanini, no seu auge, teve 6, 7 mil funcionários, né? Atuando em diversos setores da economia, enfim. Mas a Zanini nasceu em função da Santa Elisa, né? A Santa Elisa veio primeiro. Então nós estamos falando aqui de uma usina criada na década de 1930, né? Então estamos próximo de 100 anos de operação, né? Agora, na próxima década faria isso. E na época, você imagina, né? Existia uma indústria lá em Piracicaba, né? Que existe até hoje, mas por questões de logística, imagina, na década de 30, daqui em Piracicaba não era essa facilidade que é hoje, era estrada de terra e tal. Então a Zanini nasceu para atender as necessidades iniciais da própria usina Santa Elisa, e depois foi se diversificando, enfim, conquistou mercado e tudo mais. E a família, inclusive falei com 2 deles, né? Dos 2 irmãos que estão aí ainda, dos vários, né? Que cresceram, nasceram lá dentro da usina. E como você falou, foram todos pegos de surpresa, né? Inclusive os netos hoje, né? 3ª, até 4ª geração, é uma coisa impactante, né? Então, para eles, para nós que já não somos da família, tem um peso, eu diria, afetivo, né, muito grande. Mas quantas famílias, vivem, né? O dia a dia. Vocês vivem o dia a dia da cidade. Exatamente. Sertãozinho é uma cidade pujante, sim. Porém ainda é uma cidade aconchegante, isso, vamos dizer assim. Não vou dizer pequena, porque não é mais pequena, né? Eu citei, inclusive, já que você disse da família Biagi, né? Eu vi o depoimento do Dr. Maurílio Biagi, que é um cara querido, e que sente, né? Tem os seus sentimentos, a gente que conhece ele bem particularmente, né, Garref? Sabe do sentimento, imagina o sentimento que ele está. E você falou da Zanini, né, por exemplo, a usina Santa Elisa desencadeou em determinada época, se não me engano, na década de 1980, 21 empresas. Eu acompanhei uma palestra há pouco tempo do Dr. Maurílio Biagi, que falou que chegou a 21 empresas, é um negócio impressionante. Quer dizer, era muito forte, né? Era bem substancial, não só para a cidade, mas para todo o Brasil, todo mundo. Sem dúvida. Se fizer uma análise mais aprofundada, hoje, dos 2.000 e tantos CNPJs ativos nesse setor em Sertãozinho,
a maioria absoluta nasceu de algum ponto de dentro da Zanini ou das empresas que saíram da Zanini, que saíram e foram se multiplicando, né? Exatamente. Então é uma importância muito grande, né? Inclusive histórica, né? E tecnológica, tá, Caparelli? Muitas tecnologias que estão empregadas hoje, eu tenho até a ousadia de dizer que no mundo foram testadas e desenvolvidas não pela Santa Elisa, mas pelo Parque Industrial de Sertãozinho, que fazia os testes ali de mundo real, digamos assim, dentro da usina Santa Elisa, né? Então, coisas hoje você vê, tem uma... Era o nosso parque tecnológico. Era o parque de testes, né? Então, eles sempre apoiaram esse crescimento, apostaram nisso, né? E isso, assim, deu origem a todas essas... Ô, Paulo, não é à toa que vem aí a FenaSucro, né? Que nós estamos à beira da FenaSucro, que é a maior feira de tecnologia de todo o país, sem dúvida nenhuma. Do mundo. Para o setor, mundo. Para o setor, né, Paulo? O setor de bioenergia, né? Até recentemente a gente falava em sucro energético, né, Paulo? Agora é bioenergético, porque é a bola da vez, é por isso que eu fico até muito empolgado, né? A FenaSucro, até deixo com o Paulo dar mais detalhes, que ele está diretamente ligado à operação no dia a dia da feira, né, Paulo? Nós estamos aí finalizando há menos de um mês do evento, né? A expectativa 12, 13, 14 e 15 de agosto. A expectativa é manter a mesma quantidade de público visitante, que é um público altamente qualificado, de influência dentro das organizações. No entanto, a gente vê um aumento, não só percentual, mas como numérico, de expositores e também na quantidade de eventos de conteúdo. Esse ano nós temos uma novidade, que é um espaço para as novas bioenergias, né, que a gente denominou de FenaBio, onde serão abordados desde questão tecnológica, mercadológica, do biogás, do biometano, do hidrogênio verde, da amônia verde, do SAF, que é o combustível sustentável de aviação, que está aí permeando todas as discussões no mundo, né? Então a gente vai ter uma feira que já atraiu, nós já temos lá cerca de 60 países que confirmaram presença para visitar a feira e participar das rodadas internacionais de negócio. Então, movimentando não só a macro-região aqui, na feira, porque é uma cadeia mesmo, né? A feira acaba movimentando o setor hoteleiro, gastronômico, de prestação de serviços. É importante não só para Sertãozinho, mas para Ribeirão, para o estado de São Paulo e para o Brasil, né? Então, é uma feira grande, dá muito trabalho. Sem dúvida nenhuma. Mas é muito importante que a gente mantenha as partes estão trabalhando, né? A RX com o Paulo Montaboni, né? Que é o presidente da FenaSucro. E eu, particularmente, quero fazer um registro aqui da Rosana Amadeu, que é a presidente do SEIS, né, que é minha amiga particular. Eu tenho essa honra, né, de ter a amizade da Rosana e saber, né, que ela tem um olhar estratégico para o futuro, né? Ela pensa, ou vocês do SEIS, né, ela como representante sendo a presidente, pensando, né, na economia de baixo carbono, transição energética e quantas coisas que você citou aí, Paulo, que vem por aí, né, daqui para frente. Sem dúvida. A Rosana... ela é muito ativa, muito perspicaz, muito proativa na condução da entidade. O SEIS é uma entidade que completou agora 45 anos. Então tem uma história muito grande. Tem muita gente que colabora e que colaborou com o SEIS. Paulo Galo foi presidente da entidade por dois mandatos, né, Paulo? Dois. Então, a gente vê que em Sertão há uma coalizão do empresariado para manter essa entidade, manter a FenaSucro e manter o setor sempre ativo, sendo aí vanguarda, né? A FenaSucro é exatamente para isso, para manter a vanguarda de lançamentos de novas tecnologias e equipamentos para o segmento. Paulo, é um momento para a gente fazer um chamamento, estamos quase no finalzinho do programa já, mas é um momento para a gente fazer o chamamento para as empresas e para as usinas particularmente, que venham mais, né? Como a gente falou no começo do programa, várias usinas, e eu poderia citar várias aqui que o Paulo Garrefa me passou, mas são muitas, graças a Deus, que já estão em busca
desse material, né, da mão de obra, e eu queria que você fechasse fazendo esse chamamento aqui no programa. Tá, eu faria só uma ressalva com relação à Rosana. Nesses 45 anos de seis, é a primeira mulher que assume a presidência. Você vê onde é que a mulherada tá chegando, tá certo? A gente que não bota, mas elas têm um olhar estratégico. Não tem a dúvida, e eu acho, aliás, que é muito merecido esse espaço, tá? E eu queria aproveitar então essa ocasião para deixar as empresas à vontade de nos procurarem, Caparelli. E um detalhe, né? Nós tínhamos um planejamento de fazer um grande festival do emprego pós-FenaSucro em setembro, né? Mas nós vamos, em função de tudo esses acontecimentos, nós estamos preparando um pacotão aí, né, para de fato movimentar o doce, né, não só de Sertãozinho, mas da região também como um todo. Então nós estamos preparando já um grande evento do emprego, nós vamos estar anunciando isso muito em breve, né? Que deve acontecer, hein? Então, ainda estamos definindo datas, porque como é um evento grande, nós estamos analisando a disponibilidade de locais, tá? E Sertãozinho está com muita atividade esportiva, muitos eventos, né? A própria FenaSucro, então a gente em breve vai estar divulgando isso daí. Quero agradecer o espaço, a oportunidade, e tenho certeza que nós faremos desse limão uma bela limonada. Vocês vão voltar aqui, por favor. Sejam bem-vindos. Semana que vem vou receber o Paulo Montaboni e a Rosana, vão estar aqui comigo também para a gente falar mais da FenaSucro e, lógico, vamos abordar toda essa questão aqui. Obrigado, Paulo, imensamente honrado. Eu que agradeço, um prazer enorme ter estado aqui com vocês e um abraço a todos os nossos ouvintes. Garrefa, sinta-se em casa. Muito obrigado. Dizer que a indústria de Sertãozinho da região, no setor de bioenergia, de biocombustíveis, é muito resiliente. Nós temos aqui o empresariado que é muito empreendedor. Eu não tenho dúvida de que essa mão de obra especializada da Santa Elisa vai ser absorvida rapidamente. As indústrias do nosso parque estão abertas também, tem bastante vaga lá, viu? Pode procurar o PAT, que tem bastante vaga. E claro, fica o convite já a todos, anotar aí na agenda, 12 a 15 de agosto, FenaSucro e Agrocana, maior feira de bioenergia do mundo. Obrigado, meu irmão Paulo Garrefa. Nós vamos agora, no finalzinho do nosso programa, com o Momento da Família Prever, com a jornalista, minha amiga Andréa Vitaliano. Roda ele. Olá, e o nosso TVcast de hoje, do Momento da Família, traz um assunto que é do interesse de todos nós. Afinal de contas, quem é que não pensa em um dia se aposentar? Aqui comigo, Rafaele Ferreira, especialista nesse assunto, previdenciário e também direitos do trabalho. Então, para a gente ter a certeza, ou para a gente começar a acompanhar a evolução, como é que a gente faz? O que acontece? Você tem que fazer uma somatória. Para a mulher, seria 92 pontos. Para o homem, são 102 pontos. Mulher, 30 anos de contribuição e homem, 102 anos de contribuição. Nossa, então nós estamos na vantagem, né, doutora? Sim, com certeza. Então, por exemplo, eu preciso ter quantos anos para me aposentar e quantos pontos? 30 anos de contribuição. Isso. A somatória das duas para a mulher tem que dar 92 pontos, mas tem que ter esses mínimo 30 anos de contribuição. Certo. Exato. E o homem é a mesma coisa, 102 pontos, mas no mínimo 35 anos de contribuição. E quem não contribui? Porque a gente sabe que muita gente que não contribui quer se aposentar também. Isso é possível? Exato, é sim, André. Na verdade, não contribuiu ou não atingiu o período de contribuição, né? Assim, André, hoje a gente tem a questão, depende, se a pessoa contribuiu e tem a carência, existem a aposentadoria por invalidez, que hoje é o benefício de aposentadoria, benefício de incapacidade permanente e o benefício de incapacidade temporária, né? Às vezes a pessoa fica doente, ela pode se encaixar nesse perfil. Mas ok, ela não atingiu o tempo de contribuição. Existem outros meios que a gente usa como um vínculo rural que pode ajudar nesse período, até uma aposentadoria PCD, que também pode diminuir esse período, o tempo de contribuição ou a idade. Entendi. Então, a pessoa precisa ficar atenta. Muito atenta. Sempre bom contribuir. Sim, sempre bom contribuir, Andréia, independente até da idade, porque existem outros respaldos da lei além da aposentadoria. Exatamente. Vamos trazer o caso agora dos autônomos. Por exemplo,
As pessoas que trabalham com faxina, as pessoas que trabalham como pedreiros, como é que eles poderiam realizar essa contribuição? Pode contribuir como MEI, né? Isso. Mas o que a gente orienta sempre contribuir, porque além da aposentadoria, você tem esses outros respaldos, eu não fiquei doente, né? Então, assim, que nem um exemplo de um câncer. Com uma contribuição, você já consegue requerer o benefício de incapacidade permanente, entendeu? Ou a temporária. Então, assim, você tem que contribuir. A gente sempre orienta a contribuir. Peço a vocês que assistam na íntegra esse podcast lá no nosso canal no YouTube. Prazer estar aqui, viu? Gratidão e assistam lá. Programa Conectado. Oferecimento Prever Campos Elíseos. Respeito, carinho e dedicação ao alcance de todos. E 6IBR, tecnologia industrial em bioenergia.